O sol estava alto no céu, mas a poeira que pairava sobre o terreno do leilão fazia com que parecesse mais um amarelo opaco do que o brilho dourado de sempre. O ar cheirava a feno seco, couro velho e suor, uma mistura característica dos dias de feira rural. Homens e mulheres vestidos em roupas simples, alguns com chapéus de palha gastos pelo tempo, outros com botas enlameadas ainda da última chuva, circulavam entre os currais improvisados. Cavalos relinchavam, bufavam e batiam os cascos contra as tábuas de madeira, enquanto o som das vozes humanas criava um zumbido constante. Alguns gritavam lances, outros discutiam preços, e havia até aqueles que apenas observavam, mascando, fumo ou balançando a cabeça em aprovação ou desaprovação. O ambiente era uma colcha de retalhos de emoções. Havia excitação nos olhos dos compradores ávidos por encontrar o próximo grande cavalo. Havia ansiedade nos vendedores, que esperavam conseguir valores justos por seus animais. E havia também tristeza. Uma tristeza sutil, quase invisível para quem não sabia onde procurar, mas que pairava sobre algumas pessoas como uma sombra silenciosa. Essa era a sensação que emanava de Tomás, conhecido na região como Velho. Tom? Tomás tinha 72 anos, mas aparentava mais quando estava sob o peso do cansaço. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados pelo vento, e seu rosto, marcado pelas rugas profundas, carregava histórias de muitos verões secos e invernos rigorosos. Ele usava um chapéu de aba larga, manchado pelo tempo, e segurava uma bengala, de madeira nodosa, que parecia tão antiga quanto ele próprio. Estava parado à sombra de uma árvore próxima ao curral principal, observando tudo com olhos que já tinham visto muito mais do que qualquer pessoa ali poderia imaginar. Aquele dia era difícil para ele. Não porque fosse um homem frágil, longe disso. Tomás era forte, tanto física quanto emocionalmente, mas o peso das perdas recentes pesava em seus ombros. A seca devastadora que assolara a região nos últimos 2 anos havia arruinado sua criação de cavalos. Os pastos secaram, os córregos minguaram, e ele teve que tomar decisões difíceis. Vender parte do gado fora apenas o começo. Agora restava apenas Brisa, sua fiel companheira de décadas, e ele sabia que não havia outra escolha senão levá-la ao leilão. Brisa era uma égua cinza prateada, cujo pelo, outrora lustroso, agora refletia o desgaste do tempo. Suas patas exibiam cicatrizes de anos de trabalho duro, e suas costelas eram visíveis sob a pele magra. Ela não era mais jovem nem forte, mas ainda assim mantinha uma postura altiva, como se soubesse que havia algo especial nela. Quando foi conduzida ao centro do curral improvisado, ela ergueu a cabeça com dignidade, mesmo diante dos olhares críticos e comentários desdenhosos dos compradores. "Olha só isso", disse um homem corpulento, vestido com calças jeans desbotadas e uma camisa xadrez aberta até o meio do peito. Ele apontou para a Brisa com um sorriso sarcástico. "Quem ia querer esse pangaré velho?" "É só bom para carne", respondeu outro, rindo alto. Tomás ouviu tudo em silêncio. Ele não precisava responder. Sabia que esses homens não entendiam nada sobre Brisa. Para eles, ela era apenas mais um animal velho e sem valor. Mas, para Tomás, ela era muito mais do que isso. Brisa tinha sido sua parceira durante décadas, ajudando-o a criar e treinar gerações de cavalos. Ela era sábia, paciente e tinha um dom único para acalmar até os animais mais ariscos. No entanto, ele sabia que não poderia mais cuidar dela adequadamente. Era hora de deixá-la ir. Enquanto os compradores continuavam a avaliar Brisa com olhos céticos, um jovem chamado Pedro observava tudo de longe. Ele tinha 28 anos, era alto e atlético, com traços fortes e uma expressão determinada.
Pedro era novo na região, recém-chegado com sonhos grandes para sua fazenda. Ele queria expandir suas terras e construir uma equipe eficiente de cavalos de trabalho. E via o leilão como uma oportunidade de adquirir animais baratos e promissores. Quando Brisa foi colocada à venda, Pedro viu uma chance. Ele sabia que ela não era jovem nem forte, mas pensou que poderia usá-la para tarefas leves ou até mesmo revendê-la depois. Além disso, o preço inicial era baixo, quase ridículo. Enquanto os outros compradores hesitavam, Pedro decidiu entrar na disputa. Ele levantou a mão discretamente, oferecendo um lance modesto. Ninguém contestou. Em poucos minutos, o martelo do leiloeiro bateu, anunciando que Brisa agora pertencia a ele. Pedro sentiu uma pontada de orgulho. Ele havia conseguido uma pechincha, pensou consigo mesmo. Mas quando olhou para Tomás, notou algo diferente no rosto do velho. Não era raiva, nem tristeza profunda, mas sim uma quietude resignada, como se ele já soubesse que isso aconteceria. Tomás tirou o chapéu, fez uma breve reverência para a Brisa e se afastou sem dizer uma palavra. Pedro não entendia completamente o que havia acabado de acontecer. Ele mal conhecia a Brisa e não fazia ideia do verdadeiro valor que ela carregava. Mas, conforme ela foi conduzida para fora do curral, ele sentiu uma leve inquietação no fundo do peito. Uma sensação que ele não soube explicar naquele momento. O leilão continuou, mas, para Tomás, já havia terminado. Ele caminhou lentamente até sua velha caminhonete, sentindo o peso de cada passo. Ao olhar para trás pela última vez, viu Brisa sendo levada embora e permitiu-se um suspiro profundo. Sabia que havia feito a coisa certa, mas isso não tornava a despedida menos dolorosa. Pedro chegou à sua fazenda ao final da tarde, com o sol começando a se esconder atrás das colinas. A viagem de volta do leilão fora longa e poeirenta, mas ele estava ansioso para começar a integrar Brisa ao seu grupo de cavalos. No entanto, desde o momento em que a égua desceu da caminhonete, Pedro já podia sentir que algo não parecia certo. Ela era muito mais frágil do que ele havia imaginado, e seus movimentos lentos contrastavam com a energia dos outros animais na propriedade. Ele a conduziu até um curral vazio, onde planejava deixá-la por alguns dias antes de decidir o que fazer. Brisa olhou ao redor com calma, como se estivesse avaliando o novo ambiente. Não havia medo em seus olhos, apenas uma serenidade quase palpável. Pedro observava tudo com as mãos nos bolsos, tentando entender o que exatamente ele estava vendo. Aquela égua não parecia nada impressionante, pelo menos não do jeito que ele esperava. Nos dias seguintes, Pedro começou a testar Brisa. Ele a levou para puxar pequenas cargas no campo, mas logo percebeu que ela mal conseguia suportar o peso de um arreio simples. Em uma ocasião, quando tentou atrelá-la a um arado velho, ela tropeçou e caiu de joelhos, bufando pesadamente. Pedro praguejou baixinho, frustrado. Essa compra foi um erro, pensou, enquanto ajudava a Brisa a se levantar. Foi então que decidiu que ela não servia para trabalho pesado, mas também não sabia o que fazer com ela. Vender Brisa novamente seria praticamente impossível. Ninguém pagaria sequer o pouco que ele havia gastado. Abatê-la para a carne? Ele cogitou brevemente essa ideia, mas algo dentro de si o impediu. Talvez fosse a dignidade silenciosa dela, ou talvez fosse o fato de que ele ainda sentia aquela inquietação no peito sempre que a olhava. Por fim, resolveu deixá-la pastar solta perto do curral principal, sem muita expectativa sobre o futuro dela. Certa manhã, enquanto inspecionava os cercados, Pedro notou algo estranho acontecendo perto do estábulo. Um potro recém-nascido, filhote de uma de suas éguas mais jovens, estava agitado e inquieto. Ele relinchava alto, correndo em círculos ao redor da mãe, que parecia igualmente nervosa. O potro era pequeno e fraco, e aparentemente não conseguia
encontrar o caminho para mamar. Pedro observava de longe, preocupado. Sabia que potros recém-nascidos precisavam se alimentar nas primeiras horas de vida. Caso contrário, poderiam ficar debilitados ou até morrer. Foi então que ele notou Brisa. Ela estava pastando tranquilamente a alguns metros de distância, mas, ao perceber a confusão, começou a caminhar devagar em direção ao potro e à égua. Pedro franziu a testa, curioso. O que aquela égua velha pretendia fazer? Brisa parou a poucos passos do potro e da mãe. Sem pressa, ela abaixou a cabeça e cheirou o chão, como se estivesse avaliando a situação. Então, aproximou-se calmamente da égua nervosa, tocando-a suavemente com o focinho. Para surpresa de Pedro, a mãe do potro pareceu relaxar imediatamente, permitindo que Brisa se movesse entre eles. Com paciência infinita, Brisa posicionou-se ao lado do potro e, usando o próprio corpo, guiou-o gentilmente até o úbere da mãe. Depois de alguns minutos de tentativas hesitantes, o potro finalmente encontrou o caminho e começou a sugar avidamente. Pedro ficou paralisado, observando tudo à distância. Ele nunca tinha visto algo assim. Brisa não havia forçado nada, nem gritado, nem corrido. Ela simplesmente soube o que fazer. Era como se tivesse uma conexão invisível com os dois animais. Uma compreensão instintiva que ia além de qualquer coisa que Pedro pudesse imaginar. Intrigado, ele começou a prestar mais atenção em Brisa. Nos dias seguintes, passou a observá-la, de perto sempre que possível. E o que descobriu o deixou ainda mais perplexo. Brisa parecia ter um dom especial para lidar com animais problemáticos. Quando outro cavalo mostrava sinais de agressividade ou medo, seja porque havia sido maltratado no passado ou porque era naturalmente arisco, Brisa simplesmente se aproximava, calmamente, até que o animal se acalmasse. Não importava quem fosse ou qual fosse o problema, ela sempre encontrava uma maneira de criar harmonia. Em uma ocasião, Pedro trouxe para a fazenda um cavalo chamado Trovão, conhecido por ser extremamente difícil de controlar. Trovão havia sido abandonado por um criador vizinho depois de causar vários acidentes durante treinos. Ele era grande, musculoso e assustador, com um temperamento explosivo. Pedro tinha planos ambiciosos para domá-lo, mas todas as suas tentativas falharam miseravelmente. Foi então que ele decidiu experimentar algo diferente. Colocou Trovão no mesmo pasto que Brisa. No início, Trovão bufou e empinou, claramente irritado com a presença dela. Mas Brisa não se intimidou. Ela continuou pastando tranquilamente, ignorando completamente as provocações. Após algumas horas, Trovão começou a se aproximar, hesitante. No segundo dia, ele já estava andando ao lado dela como se fossem velhos amigos. Ao final da semana, Pedro mal podia acreditar no que via. Trovão, o cavalo indomável, agora seguia Brisa como um filhote obediente. Aquelas experiências começaram a mexer com Pedro. Ele não conseguia entender como uma égua tão velha e aparentemente frágil podia ter tanto impacto sobre os outros animais. Cada vez mais, ele questionava suas próprias suposições sobre Brisa. Será que ele havia subestimado seu valor desde o início? Será que havia algo nela que ele simplesmente não conseguia enxergar? Decidido a descobrir mais, Pedro começou a investigar a origem de Brisa. Ele perguntou aos funcionários da fazenda, mas nenhum deles sabia de onde ela vinha ou por que Pedro a havia comprado. Então, resolveu visitar os moradores locais, especialmente aqueles que frequentavam o leilão regularmente. Foi assim que ouviu falar de Tomás, o velho Tom. Alguém mencionou que Brisa pertencera a Tomás durante décadas e que ele era conhecido por criar cavalos excepcionais. Outro vizinho acrescentou que Tomás usava a Brisa não para trabalhos braçais, mas como mentora de cavalos jovens. Ela tem algo especial, disseram.
Não sei explicar, mas todos os criadores da região respeitavam ela. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se Brisa realmente tinha sido tão importante para Tomás, então ele havia cometido um erro enorme ao subestimá-la. Determinado a entender melhor, ele decidiu procurar o velho Tom pessoalmente. Queria saber o que havia por trás daquela égua calma e sábia que agora estava transformando sua fazenda. Pedro acordou cedo naquela manhã, com o sol ainda tímido, no horizonte. Ele havia passado a noite pensando em Brisa e nas histórias que ouvira sobre ela. Quanto mais refletia, mais sentia que precisava entender melhor o que havia por trás daquela égua aparentemente simples. E se tudo o que diziam fosse verdade? E se ele realmente estivesse diante de algo especial, algo que ia além do que seus olhos podiam ver? Decidido, Pedro pegou sua caminhonete e seguiu pela estrada de terra que levava à pequena propriedade de Tomás, conhecida como Velho Tom. O caminho era cercado por campos abertos e árvores esparsas, e o ar fresco da manhã trazia consigo o cheiro de grama molhada pelo orvalho. Após cerca de meia hora de viagem, ele chegou a uma casa modesta, com telhado de zinco enferrujado e paredes de madeira desgastadas pelo tempo. Ao lado da casa, havia um celeiro antigo e um curral vazio, onde provavelmente Tomás criara seus cavalos por décadas. Pedro estacionou a caminhonete e desceu, sentindo-se um pouco intimidado. Não sabia bem o que esperar. Quando se aproximou da varanda, viu Tomás sentado em uma cadeira de balanço, afiando uma faca cega com uma pedra. O velho parecia tranquilo, como se já soubesse que ele viria. Seus cabelos grisalhos brilhavam levemente sob a luz do sol, e suas mãos enrugadas moviam-se com precisão enquanto trabalhavam na lâmina. "Senhor Tomás?" chamou Pedro, hesitante. O velho ergueu os olhos, revelando um par de íris profundas e experientes. Ele sorriu de forma enigmática, como se já conhecesse o motivo da visita. "Eu sabia que você viria", disse Tomás, antes mesmo que Pedro pudesse abrir a boca. Sua voz era calma, mas carregada de uma autoridade silenciosa. Pedro sentou-se em outra cadeira na varanda, enquanto Tomás continuava a afiar a faca. Havia algo hipnótico naquele gesto repetitivo, como se fosse uma metáfora para a vida. Sempre polindo, ajustando, refinando. "Eu queria saber mais sobre Brisa", começou Pedro direto ao ponto. Ela não é como os outros cavalos." Tomás riu baixinho, um som rouco e suave. "Não, ela não é", concordou. "Brisa nunca foi um cavalo comum. Ela foi um presente, há muitos anos, de um amigo índio que conheci quando era jovem. Ele me ensinou uma coisa importante. Os melhores mestres não dominam, mas escutam." Pedro franziu a testa, tentando absorver aquelas palavras. "Escutar?" "Sim", disse Tomás, colocando a faca e a pedra de lado. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. A maioria das pessoas acha que treinar um cavalo é sobre força e controle. Mas isso é apenas uma ilusão. Um bom cavalo não é moldado pela mão dura de um homem. Ele é formado pelo respeito e pela confiança. Brisa me ensinou isso. Ela tinha um jeito único de entender os outros animais, de sentir o que eles precisavam. Eu costumava observá-la, durante horas, e cada vez mais percebia que ela não era apenas uma égua. Ela era uma professora. Tomás fez uma pausa, perdido em memórias. "Durante décadas, usei Brisa para treinar cavalos jovens. Ela ajudava até os mais ariscos a encontrarem seu lugar no mundo. Não importava se eram nervosos, teimosos ou assustados. Ela sempre encontrava uma maneira de acalmá-los. Era como se falasse com eles em uma língua que só eles entendiam." Pedro ouvia atentamente, impressionado com as revelações. Ele nunca havia pensado em cavalos dessa maneira.
como seres capazes de ensinar e aprender uns com os outros. Ela não foi usada para trabalho pesado? Perguntou curioso. Raramente, respondeu Tomás. Brisa era valiosa demais para isso? Eu sabia que seu verdadeiro talento estava em sua sabedoria, não em sua força física. Ela ajudou a criar gerações inteiras de cavalos, transmitindo-lhes calma e confiança. Muitos criadores da região vinham aqui para aprender com ela, e eu sempre compartilhei o que pude. Brisa não era minha, entende? Ela pertencia a algo maior. Tomás suspirou profundamente, olhando para o horizonte distante. Mas, às vezes, é preciso saber quando soltar aquilo que amamos. Eu não podia mais cuidar dela como merece. A seca arruinou tudo o que eu tinha, e Brisa precisava de alguém que pudesse lhe dar uma nova chance. Alguém como você. Pedro sentiu um nó na garganta. Ele nunca havia pensado na compra de Brisa como algo tão significativo. Para ele, tinha sido apenas uma transação prática, quase descartável. Agora, começava a entender o peso da responsabilidade que havia assumido sem perceber. Por que você não tentou vendê-la para alguém específico? Alguém que já conhecesse seu valor? Perguntou Pedro, ainda processando tudo. Tomás sorriu novamente, desta vez com um toque de melancolia. Eu sabia que Brisa encontraria o caminho certo. Ela sempre encontra. Além disso, algumas coisas não podem ser forçadas. Você pode guiar, pode sugerir, mas no fim é o destino que decide. As palavras de Tomás ecoaram na mente de Pedro durante todo o caminho de volta para casa. Ele se sentia diferente, como se tivesse aprendido algo profundo sobre si mesmo e sobre a vida. Até então, ele via os cavalos apenas como ferramentas para alcançar seus objetivos. Mas agora, começava a enxergá-los como parceiros, seres vivos com emoções, necessidades e até sabedoria própria. Quando chegou à fazenda, Pedro foi direto ao curral onde Brisa pastava tranquilamente. Ele ficou ali por um longo tempo, apenas observando-a. Ela parecia tão simples, tão humilde, e, no entanto, carregava dentro de si um poder que ele mal conseguia compreender. Eu subestimei você, murmurou Pedro, quase para si mesmo. Mas isso vai mudar. Eu prometo. Naquele momento, Pedro decidiu que faria algo diferente. Ele não iria mais tratar Brisa como um animal qualquer. Em vez disso, a usaria como mentora, exatamente como Tomás havia feito. E talvez, apenas talvez, ele pudesse aprender com ela a mesma lição que o velho Tom havia aprendido tantos anos atrás, que a verdadeira força não está em dominar, mas em ouvir. Os dias que se seguiram à visita ao velho Tom foram marcados por uma mudança sutil, mas significativa, na fazenda de Pedro. Ele começou a repensar tudo o que sabia sobre cavalos, e, mais importante ainda, sobre si mesmo. Inspirado pelas histórias de Tomás e pela sabedoria silenciosa de Brisa, Pedro decidiu que era hora de mudar sua abordagem. Não seria mais uma questão de força ou controle. Ele queria criar algo diferente, algo mais profundo. A primeira coisa que Pedro fez foi reorganizar os espaços da propriedade. Ele transformou um dos currais menores em um local especial para a Brisa, onde ela poderia ficar perto dos outros animais sem ser incomodada. Era um espaço tranquilo, com sombra abundante e acesso fácil à água fresca. Ele também designou uma área específica para cavalos problemáticos ou recém-chegados, onde Brisa pudesse interagir com eles sem pressão. No início, Pedro sentiu-se estranho. Sempre fora acostumado a agir rápido, a resolver problemas com firmeza e determinação. Mas agora, seguindo os exemplos de Brisa, ele aprendeu a esperar, a observar, a dar tempo ao tempo. Brisa rapidamente assumiu seu papel como mentora. Um cavalo chamado Tempestade, conhecido por ser extremamente arisco,
chegou à fazenda trazido por um vizinho que já havia desistido dele. Tempestade relinchava alto e corria em círculos sempre que alguém tentava se aproximar. Pedro estava pronto para usar métodos tradicionais, chicotes, cordas, gritos. Mas então lembrou-se das palavras de Tomás. Os melhores mestres não dominam, mas escutam. Ele soltou Brisa no mesmo curral que Tempestade. No início, o cavalo nervoso bufou e tentou se afastar, mas Brisa simplesmente continuou pastando, ignorando completamente suas provocações. Após algumas horas, Tempestade começou a se acalmar. Ao final do primeiro dia, ele já permitia que Brisa se aproximasse. Em poucos dias, Tempestade estava tão dócil quanto qualquer outro cavalo na fazenda. Outro caso memorável foi o de Lua, uma égua jovem que havia sido maltratada por um criador anterior. Ela tinha medo de humanos e se encolhia sempre que alguém tentava tocá-la. Pedro colocou Brisa ao lado dela e novamente a transformação foi impressionante. Lua começou a confiar lentamente. Primeiro, em Brisa, depois nos humanos ao redor. Quando finalmente aceitou um carinho no focinho vindo de Pedro, ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de orgulho e gratidão. Esses sucessos começaram a chamar a atenção de outros criadores da região. A princípio, muitos eram céticos. O que esse garoto novo sabe sobre cavalos? Perguntavam uns aos outros. Mas, aos poucos, as histórias de animais difíceis que encontravam harmonia na fazenda de Pedro começaram a se espalhar. Pessoas de lugares distantes começaram a trazer seus cavalos problemáticos, esperando que Brisa pudesse ajudá-los. Pedro viu sua propriedade se transformar em algo muito maior do que apenas uma fazenda. Agora, era um refúgio para animais feridos, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E, ao mesmo tempo, tornou-se um lugar de aprendizado para ele próprio. Apesar dos sucessos, a transição não foi fácil. Pedro enfrentou diversos desafios ao longo do caminho. O maior deles foi o ceticismo de outros criadores, especialmente aqueles mais velhos e tradicionais. Alguns riram dele quando souberam que ele usava uma égua idosa para treinar cavalos. Isso é coisa de quem não entende nada, disseram certa vez, durante uma feira rural. Pedro engoliu o comentário em silêncio, mas aquelas palavras ecoaram em sua mente por dias. Houve também momentos em que ele duvidou de si mesmo. Certa vez, recebeu um cavalo chamado Trovão Negro, famoso por sua agressividade. Trovão era enorme, musculoso e assustador, com um temperamento explosivo que já havia causado vários acidentes. Pedro hesitou antes de colocá-lo com Brisa, preocupado com a segurança dela. Mas Brisa, como sempre, parecia saber exatamente o que fazer. Ela se aproximou devagar, com paciência infinita, até que Trovão Negro se acalmou. Mesmo assim, Pedro não pôde evitar sentir culpa por ter colocado Brisa em risco. Além disso, havia o peso da inexperiência. Pedro ainda estava aprendendo sobre essa nova abordagem e, às vezes, cometia erros. Por exemplo, certa vez, ele tentou forçar um potro nervoso a aceitar o arreio antes que estivesse realmente pronto. Brisa percebeu imediatamente e se posicionou entre o potro e Pedro como se estivesse dizendo: espere, respeite o tempo dele. Pedro entendeu a mensagem e recuou, sentindo-se humilde diante da sabedoria da égua. Mas, mesmo com todos os desafios, Brisa continuava sendo sua guia silenciosa. Ela mostrava-lhe a cada dia o poder da paciência e da conexão emocional. Pedro começou a notar pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O jeito como um cavalo balançava a cauda quando estava relaxado, o som suave de um relincho que indicava confiança, o brilho nos olhos de um animal que finalmente se sentia seguro. Com o tempo, a reputação de Pedro cresceu. Sua fazenda se tornou conhecida como um lugar onde até os animais mais difíceis encontravam harmonia. Criadores de outras regiões começaram a visitar, não apenas para deixar seus cavalos sob os cuidados de Brisa,
mas também para aprender com Pedro. Ele começou a compartilhar suas experiências, explicando como Brisa havia mudado sua visão sobre o manejo de cavalos. Não é sobre domar, dizia ele. É sobre entender. Cada cavalo tem sua própria história, suas próprias cicatrizes. Nosso trabalho é ouvi-los e respeitá-los. As pessoas que visitavam a fazenda ficavam impressionadas, não apenas com Brisa, mas também com a transformação de Pedro. Ele já não era mais o jovem ambicioso e impaciente que havia comprado Brisa por impulso no leilão. Agora era um homem mais reflexivo, mais consciente de suas responsabilidades como criador. E, claro, havia Brisa. Ela continuava sendo o coração da fazenda, a mentora silenciosa que guiava todos os animais e, indiretamente, todas as pessoas com sua sabedoria inabalável. Os anos passaram e a fazenda de Pedro floresceu de maneira que ele jamais poderia ter imaginado. Brisa continuava sendo o coração da propriedade, uma presença constante que guiava tanto os animais quanto as pessoas ao seu redor. No entanto, com o tempo, os sinais do envelhecimento começaram a se tornar mais evidentes nela. Seu pelo, antes cinza prateado, agora era quase branco, e seus movimentos eram ainda mais lentos. Mas, mesmo assim, ela mantinha sua dignidade inabalável, como se soubesse que seu papel na vida ainda não havia terminado. Até que, em uma manhã tranquila de primavera, algo mudou. Brisa estava deitada sob a sombra de uma árvore no curral principal, cercada pelos cavalos que ela havia ajudado ao longo dos anos. Alguns estavam próximos, como se sentissem que algo importante estava prestes a acontecer. Pedro observava tudo à distância, com o coração apertado. Ele sabia, sem precisar ouvir uma palavra, que aquele era o dia em que teria que dizer adeus. Pedro caminhou até o curral, sentando-se ao lado de Brisa. Ela levantou a cabeça devagar, olhando para ele com aqueles olhos profundos e tranquilos que sempre pareciam entender tudo. Ele acariciou seu pescoço magro, sentindo o calor de sua pele sob a palma da mão. Não havia tristeza nos olhos de Brisa, apenas paz. Era como se ela soubesse que havia cumprido sua missão neste mundo. Você mudou tudo, murmurou Pedro, a voz embargada. Eu não sei o que eu seria sem você. Brisa bufou suavemente, como se respondesse. Então, lentamente, fechou os olhos pela última vez. Os cavalos ao redor permaneceram em silêncio, como se também compreendessem o que havia acontecido. Pedro ficou ali por um longo tempo, sentado ao lado dela, permitindo-se sentir a dor da perda, mas também a gratidão por tudo o que ela havia lhe ensinado. No dia seguinte, ele ergueu uma placa simples ao lado do curral, onde Brisa passara seus últimos anos. A placa era feita de madeira rústica, com letras gravadas à mão. Nela, lia-se: Aqui jaz Brisa, a mestra silenciosa que ensinou humanos a ouvir. Nos dias que se seguiram, Pedro passou muito tempo refletindo sobre tudo o que Brisa havia feito por ele e por todos os outros. Ele pensou nas histórias que Tomás havia lhe contado, nas lições que aprendera ao observá-la e nas transformações que ela trouxera não apenas aos animais, mas também às pessoas que visitavam a fazenda. Brisa não era apenas uma égua. Ela era uma ponte entre mundos, conectando humanos e cavalos de maneiras que poucos podiam imaginar. Pedro percebeu que o legado de Brisa não poderia terminar com sua partida. Ele decidiu que continuaria promovendo a abordagem que ela havia ensinado, baseada em paciência, respeito e conexão emocional. Começou a treinar novos criadores, compartilhando suas experiências e incentivando-os a ver os cavalos como parceiros, não como ferramentas. Também organizou workshops e palestras, falando sobre a importância de ouvir os animais e respeitar suas necessidades. Sua fazenda tornou-se oficialmente um centro de referência para o manejo ético de cavalos.
Pessoas vinham de longe para aprender com Pedro, e ele sempre compartilhava a história de Brisa com eles. Ela me ensinou que a verdadeira força está em ser gentil, dizia ele, e que, às vezes, o maior dom que podemos dar a alguém é o nosso tempo e nossa atenção. Meses após a partida de Brisa, Pedro sentiu que havia algo importante que ainda precisava fazer. Ele pegou sua caminhonete e dirigiu até a pequena casa de Tomás, o velho Tom. O caminho era o mesmo de anos atrás, mas agora parecia diferente. Talvez porque Pedro fosse uma pessoa diferente. Quando chegou, encontrou Tomás sentado na varanda, ainda afiando sua faca cega com aquela pedra antiga. O velho estava muito mais frágil do que da última vez que Pedro o vira. Mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma sabedoria de sempre. Eu sabia que você viria, disse Tomás, com um sorriso suave, como se já esperasse por aquela visita. Pedro sentou-se ao lado dele, sentindo uma mistura de respeito e gratidão. Eu queria agradecer, começou, a voz embargada, por cuidar tão bem de Brisa durante tantos anos, por me ensinar a enxergá-la pelo que ela realmente era. Tomás balançou a cabeça lentamente, como se absorvesse as palavras. Brisa não pertencia a mim, nem a você, respondeu ele com simplicidade. Ela pertencia ao mundo, e agora ela continua viva através de você. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo, observando o horizonte distante. Não precisavam de mais palavras. Ambos entendiam o ciclo da vida e o impacto duradouro da sabedoria. Tomás havia ensinado Pedro a ouvir, e Pedro havia aprendido a ouvir com Brisa. Agora, cabia a ele continuar espalhando essa mensagem para as próximas gerações. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados, Pedro soube que havia encontrado seu propósito. Ele não era apenas um criador de cavalos. Era um guardião do legado de Brisa, um mensageiro da sabedoria que ela havia compartilhado com tantos. E naquele momento, ele sentiu que Brisa ainda estava ali, não fisicamente, mas em cada cavalo que encontrava harmonia, em cada pessoa que aprendia a ouvir, em cada vida que tocava com sua nova abordagem. Se essa história tocou seu coração, curta esse vídeo e siga o canal para receber mais histórias inspiradoras sobre a relação entre humanos e animais. Muito obrigado!